Vamos lá, pessoal, resolver alguns exercícios sobre teoria cinética dos gases. A primeira questão vai ser da VUNESP. Um cilindro reto, contendo gás ideal a temperatura de 300 Kelvin, é vedado por um êmbolo pesado, que pode deslizar livremente. O volume ocupado pelo gás é V0, e a pressão exercida sobre ele, pelo peso do êmbolo e da coluna de ar acima dele, é igual a 12 newtons por centímetro quadrado. Quando a temperatura passa para 350 Kelvin, o gás expande-se e seu volume aumenta. Para que ele volte a seu volume original, V0, mantendo a temperatura de 350 Kelvin, aplica sobre o êmbolo uma força adicional F vertical, como mostra a figura. Letra A. Calcule a pressão do gás na situação final, isto é, quando está a temperatura de 350 Kelvin, ocupando o volume V0. E letra B, sabendo que o pistão tem cerca de 225 cm², calcule o valor da força adicional F, que faz o volume ocupado pelo gás voltar ao seu valor original. Bom, então vamos entender o que está acontecendo aqui. Você tem aqui o êmbolo, esse símbolo aqui é móvel, certo? Esse símbolozinho aqui, ele é móvel. Então ele pode tanto subir quanto descer livremente. E o gás tem um volume V0 a uma determinada temperatura, que é 300 Kelvin. A temperatura ela é aumentada. Ela é aumentada para 350 Kelvin. Então a tendência natural desse símbolo é que ele suba. Só que quando ele tenta subir, é aplicada uma força vertical F para baixo. E essa força mantém ele equilibrado. Então vamos ver logo a letra A. A letra A pergunta qual é a pressão do gás na situação final. Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar aqui como era a situação inicial. Qual era a situação inicial? Vou mudar até a cor também. Situação inicial, a gente vai ter a temperatura inicial T1 é de 300 Kelvin. A pressão inicial P1 é de 12 newtons por centímetro quadrado. Essa é a pressão inicial. E o volume V1, eu vou dizer que é um volume V0, que é o que ele chama na figura, né? O volume inicial é um volume V0. Essa é a minha configuração inicial. Agora, vamos voltar agora para a situação final. Depois que foi aquecido, depois que P2 é de 350 Kelvin. P2, não sei. É exatamente isso que ele está perguntando, né? Calcula a pressão do gás na situação final. E o volume V2 vai ser o mesmo volume V0, ele vai segurar esse volume. Aqui. Pronto. Agora vamos lá. Sabendo dessas duas circunstâncias, a gente pode escrever aqui P0, V0, T0 é igual a P1, aliás, sabendo disso, a gente pode escrever P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. Vamos preencher esses valores aqui. Quem é P1? P1 é 12 newtons por centímetro quadrado, vezes V1, que ele chama de V0, dividido por T1. Quem é T1? É 300 Kelvin, igual a P2, que eu não sei quanto vale, V2, que é o mesmo V0, sobre T2, que é 350 Kelvin. Pode fazer alguns cancelamentos aqui. Posso dividir por 10 aqui e aqui. 30 dividido por 5 dá 6. 35 dividido por 5 dá 7. Mas 6 dividido por 6 dá 1. E 12 dividido por 6 dá 2.
e V0 desse lado, V0 desse outro lado. Então, podemos escrever 2 newton por centímetro quadrado. Opa, faltou cancelar o Kelvin também, né? Kelvin aqui e Kelvin aqui também. Temperatura também cancelada. É igual a P2 sobre 7. Logo, P2 é igual a 14 newton por centímetro quadrado. Essa foi a letra A. Essa é a pressão final nesse lado do recipiente. Depois que a temperatura foi aquecida e foi aplicada essa força, a pressão desse recipiente é 14 newton por centímetro quadrado. A pressão desse primeiro recipiente era 12, né? A pressão aqui inicialmente era P1, igual a 12 newton por centímetro quadrado, e agora aqui é P2, é 14 newton por centímetro quadrado. Isso foi a letra A. Agora vamos para a letra B. Na letra B ele diz o seguinte: sabendo que o pistão tem área de 225 centímetros quadrados, calcule o valor adicional da força adicional F que faz o volume ocupado pelo gás voltar ao seu valor original. Ora, a variação de pressão que a gente tem é a pressão final menos a pressão inicial. Houve um aumento de pressão, né? De 14 final para 12 inicial. Newton por centímetro quadrado. Logo, a minha variação de pressão é de 2 newton por centímetro quadrado. O êmbolo inicialmente conseguia segurar uma pressão de 12 newton por metro quadrado, né? Mas agora que tem esse acréscimo de temperatura, esse acréscimo de pressão, é necessário uma força externa para contrabalançar justamente essa diferença de pressão. Então a gente sabe que pressão é força sobre área. Então força é igual a ΔP vezes a área. Qual é a variação de pressão? 2 newtons por centímetro quadrado, vezes. Qual é a área? A área, ele diz aqui, 225, olha, 225 centímetros quadrados. Então, vamos para cá, 225 centímetros quadrados. Cancela centímetro quadrado com centímetro quadrado, 225 vezes 2 dá 450 newtons. Então, a força que está sendo aplicada para segurar esse êmbolo é de 450 newtons. Essa é a força, é o módulo da força, aliás, né? Esse é o módulo da força que está sendo aplicado aqui nesse êmbolo para manter esse êmbolo no mesmo nível que o anterior, ou seja, manter o V0 no final de todo o processo. Problema 2, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um gás ideal em equilíbrio termodinâmico está armazenado em um tubo cilíndrico fino de altura L igual a 10 cm e área transversal igual a 1 cm², provido de um êmbolo móvel perfeitamente ajustado às paredes do tubo. Suponha que a massa do conjunto móvel composto por êmbolo, haste e suporte seja desprezível e, portanto, a pressão no interior do tubo seja inicialmente igual à pressão atmosférica, igual a 1 vezes 10 à quinta, 10 elevado a 5 newton por metro quadrado. Uma massa de meio quilograma é então colocada sobre o suporte. Veja a figura. Sob a ação do peso da massa M, o êmbolo desce a uma altura X, e o gás volta a atingir o equilíbrio termodinâmico com a mesma temperatura do estado inicial. Suponha que a aceleração da gravidade seja g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule o valor de x. Bom, está aí a situação, certo? Você tem aqui um conjunto, né? Tem gás aqui dentro, né? Vai ter gás. Inicialmente ela está nessa altura aqui. Então você adiciona essa massa, que vai estar sob a ação do campo gravitacional, e vai descer até esse outro nível agora. Então o gás vai ficar todo confinado, todo aqui embaixo. O que vai gerar um aumento na pressão. A pressão vai aumentar. Então vamos lá.
Antes de mais nada, vamos ver qual foi o acréscimo, né? Vou fazer aqui a solução. Solução. Vou botar uma outra cor. Solução. Então, vamos ver qual foi o acréscimo de pressão devido à massa M. Qual foi o acréscimo de pressão devido a essa massa que foi colocada, esse aumento de pressão? Ora, a gente sabe que pressão é força dividido por área. No nosso caso aqui, nesse caso, nosso problema, a força é a força gravitacional. Então vai ser peso sobre área. E o peso a gente calcula como sendo M vezes G. Dividido por área, vamos ter a variação de pressão. Então a massa aqui, a massa ele diz aqui, meio quilograma. Aqui. G é 10 metros por segundo ao quadrado. E a área é 1 centímetro quadrado. Então, temos as nossas informações básicas para fazer o cálculo. Então a massa vai ser 0,5 kg vezes G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Dividido pela área. A área é 1 centímetro quadrado, que corresponde a 10 a menos 4 metros quadrados. Então, vamos lá. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, isso é o que a gente chama de Newton. Vai ficar Newton por metro quadrado, que é a unidade de pressão, que a gente já espera. 0,5 e 10 elevado à primeira. Esse menos 4 vai subir aqui mais 4, então vai ficar mais 4, mais 1 vai ficar mais 5. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo um ΔP igual a 0,5 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado. Vamos manter esse resultado aqui. Agora que a gente já sabe qual vai ser o acréscimo de pressão devido a essa massa, vamos ver qual é a situação inicial. Qual é a situação inicial? Ora, V1, o volume inicial, tocou aqui. V1, o volume inicial, vai ser L vezes a área. Ou seja, a área da base, que é a área desse ângulozinho aqui, vezes essa altura L, vai dar o meu volume. Volume inicial, L vezes A. Então, eu vou dizer o seguinte, isso aqui, o L são 10 centímetros, né? Tá aqui. 10 centímetros. Vezes a área. A área diz que é 1 centímetro quadrado. Logo, o volume inicial de gás, né, quando o não estava comprimido, era de 10 centímetros cúbicos. Mantém essa informação. Agora, vamos ver como ficou a situação final. Na situação final, você vai ter que o volume final, vou chamar de V2, ele não vai ser L, vai ser L menos essa distância aqui, menos o X. Então vai ser L menos X. L menos X vezes a área do êmbolo não muda, certo? Então, essa vai ser a nossa configuração. O L é 10 menos X, que nós não sabemos quanto é, o que a gente quer descobrir, vezes 1. O volume V2 vai ser igual a 10 menos X centímetros cúbicos. Usamos as mesmas unidades do item anterior. Agora, nós vamos ter uma transformação
isotérmica. Como é que eu sei que é uma transformação isotérmica? Não é escuro, mas dá para entender. Transformação isotérmica. Transformação isotérmica, ela também... Vou deixar uma cor mais clara mesmo. Muito escuro. Ela também é conhecida como lei de Boyle. E ela vai nos dizer o seguinte: P inicial, V inicial, T inicial, P final, V final, T final. Ele diz aqui na questão veja o que ele diz aqui. Atingir o equilíbrio termodinâmico com a mesma temperatura do estado inicial. Por conta disso é que a gente pode dizer que isso é uma transformação isotérmica. A temperatura não muda. A temperatura não muda. Se a temperatura não muda, você cancela os termos de temperatura e vou ter que pressão inicial, volume inicial é igual a pressão final, volume final. É isso aqui que a gente chama de lei de Boyle. Agora vamos aplicar os nossos parâmetros, né? Então, P1, V1 é igual a P2, V2. P1 é a pressão inicial. Pressão inicial é a pressão atmosférica, né? PATM. V1. Pressão final, ora, vai ser a pressão inicial, que é o PATM, mais um ΔP, que a gente já viu no começo do problema, né? E o volume final que a gente vai descobrir, que é o V2. Ó, quem é a pressão atmosférica? 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, vezes o volume inicial, V1, 10 centímetros cúbicos. Igual. Agora aqui, pressão final, 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, mais um ΔP. Cadê o ΔP? Olha o ΔP aqui, ó. 0,5 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, vezes o volume final. Quem é o volume final? O volume final está aqui, ó. 10 menos x centímetros cúbicos. A unidade desse lado é Newton por metro quadrado, que vai cancelar com a unidade desse lado, Newton por metro quadrado. Aqui ele está dando centímetros cúbicos. E esse lado também, o volume foi dado em centímetros cúbicos. E no final das contas, você tem um multiplicando, que é centímetro quadrado, que é a área, e esse 10 menos x está lá expresso em centímetros, que é exatamente a unidade que a gente quer, a unidade que a gente vai encontrar o x. Então vamos lá. Então vai ficar 10 vezes 10 a quinta igual a 1,5 vezes 10 a quinta, que multiplica 10 menos x. Então, 10 a quinta voa com 10 a quinta. Eu posso escrever 1,5 como sendo 3 meios de 10 menos x. E eu vou ficar com 10 igual a 30 sobre 20 menos 3 meios de x. Joga para o lado de lá. Eu vou ficar 3 meios de x igual 30 dividido por 2 vai dar 15. E eu mandei outro lado, então vai ficar 15 menos 10. Ou seja, x vai ser igual a 2, aqui vai ficar 5. 5 vezes 2, 10 sobre 3 centímetros. Esse é o valor de x. E esse x corresponde a essa distância aqui, aproximadamente 3,33 centímetros. É isso que esse x vai descer. Problema 3, o FPE. Um cilindro de 20 centímetros quadrados de seção reta contém um gás ideal comprimido em seu interior.
por um pistão móvel, de massa desprezível e sem atrito. O pistão repousa a uma altura H0 de 1 metro. A base do cilindro está em contato com o forno, de forma que a temperatura do gás permanece constante. Bolinhas de chumbo são lentamente depositadas sobre o pistão até que ele atinja a altura H igual a 80 cm, como na figura a seguir. Determine a massa de chumbo em quilogramas que foi depositada sobre o pistão. Considere a pressão atmosférica igual a 1 atm. E é dado que 1 atm é 1 vezes 10 a 5 Newton por metro ao quadrado e que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos ver o nosso problema aqui. Então você tem aqui uma coluna com gás aqui dentro tem gás, certo? Um pouco mais amarelado, tem gás. E a altura inicial da coluna é de 1 metro. Então você começa a adicionar bolinhas de chumbo. Ele diz aqui que são depositadas lentamente. Isso é para essa informação importante que você vai colocando nas bolinhas. Você bota uma, espera um tempo. Bota outra, espera um tempinho. Coloca outra, espera um tempinho, para o sistema ir entrando em equilíbrio. Isso é o que a gente chama de processo. Deixa eu escrever aqui. Isso é o que a gente chama de um processo quase estático. Eu já vi escrito assim também, quase estático. Só que quando está escrito assim, ficava até em negrito. Negrito não, em itálico. Então, quase estático. É uma forma que alguns livros escrevem, ou quase estático. Ele ocorre lentamente com o sistema entrando em equilíbrio. Se você jogar as bolas de chumbo todas de uma vez, ou você coloca um peso de chumbo muito grande de uma vez, você bagunça o sistema. Então você não tem como escrever uma trajetória num diagrama de pressão versus volume, por exemplo, ou no diagrama de pressão versus temperatura, ou enfim, o volume versus temperatura. Você não tem como escrever um diagrama se você tem somente 2 pontos isolados. Então você vai fazendo o processo devagarinho para você ir traçando uma curva no diagrama PV, tipicamente. Então vamos lá. Então vamos resolver esse problema. Solução. Escrever direito, né? Escrever direito. Pronto. Solução. Antes você tinha que a pressão inicial, pressão P0, era a pressão atmosférica. E a pressão atmosférica, o enunciado nos diz que isso aqui é 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. É dito também que o volume inicial, antes, né? O volume inicial é a área da base, A, vezes a altura, H. A altura, ele nos diz que é 1 metro. Tá aqui. Ele nos dá a área também, mas eu não vou usar esse valor de área agora não. Vamos colocar só... a área não vai mudar, né? Então, o V0 vai ser 1 vezes A. Lembrando que é 1 metro. Então, V0 é igual a A. Mantém isso daqui. Agora, depois. Vamos analisar o que acontece depois que as bolas de chumbo são colocadas. A pressão final vai ser a pressão inicial mais um acréscimo de pressão. Ou seja, vai ser P0 mais. Pressão é força sobre área. E nesse caso particular, a força aqui, essa força é causada pela gravidade. Então é a força gravitacional. Se a força gravitacional é a força peso. E a força peso é m vezes g sobre a área A. Ora, a pressão atmosférica inicial está aqui, ó.
1 vezes 10 à quinta, mais massa vezes, que a gente não sabe, né, que a gente quer descobrir essa massa de chumbo, G, que é 10 metros por segundo ao quadrado, dividido pela área. A área é 20 vezes 10 à quarta metros quadrados, que ele deu a área em centímetros quadrados. Então, aqui 1 centímetro quadrado corresponde a 1 vezes 10 a menos 2, a menos 4, aliás, metros quadrados. Vou escrever direitinho, né? Menos 4. Então, eu posso escrever que a pressão final, P, vai ser 1 vezes 10 à quinta, vezes 10 à quinta, mais M sobre 20, vezes 10 à quinta. Vamos deixar desse jeito por enquanto. E eu vou dizer que o volume final é a altura vezes a área, sendo que a nova altura, ela agora vai ser 0,8 metros. Antes era 1 metro, né? Agora é 0,8 metros. O volume diminuiu um pouco. A pressão teve um acréscimo e o volume vai ter uma redução. Então vai ser 0,8 vezes A. Agora, a questão nos diz o seguinte. A temperatura do gás permanece constante. Se a temperatura do gás permanece constante, nós temos uma transformação isotérmica. E para escrever matematicamente uma transformação isotérmica, nós usamos a lei de Boyle. O que diz a lei de Boyle? P0, V0 é igual a P, V. Pressão inicial, volume inicial, é pressão final, volume final. Então agora é só escrever. Qual é a pressão inicial? A pressão inicial é P0, é a pressão atmosférica. Vezes o volume inicial, nós escrevemos aqui, é igual a A. Vezes a altura, que é 1, né? Então, a pressão final é esse termo aqui. A pressão final é esse termo. Ou seja, 1 vezes 10 à quinta, mais M sobre 20 vezes 10 à quinta, vezes o volume final. O volume final é 0,8 A. Ora, posso cancelar área com área, e vou escrever o seguinte. P0 é igual a 1 vezes 10 à quinta. Aliás, e P0 é a pressão atmosférica. A gente sabe quem é a pressão atmosférica. Vou reescrever aqui. P0 é a pressão atmosférica. 1 vezes 10 à quinta é igual a... Vamos usar a propriedade distributiva aqui. Esse e esse. Então vai ficar 0,8 vezes 10 à quinta mais 0,8 vezes m sobre 20 vezes 10 à quinta. Eu posso cancelar esse 10 à quinta aqui, que aparece de um lado e aparece do outro, multiplicando, e resolver para m, que é justamente o que nós desejamos. Esse 0,8 pode passar para o lado de cá, então vai ficar 1 menos 0,8, vai ficar 0,2 igual a 0,8 m sobre 20. Então, m é igual a 20 vezes 0,2 sobre 0,8, que é a mesma coisa, só que vai ter um 10 a menos 1 em cima e 10 a menos 1 embaixo, que 20 vezes 2 sobre 8. Então, agora é só uma continha, né? Divide por 2 fica 4, 20 dividido por 4 igual a 5. Ou seja, a massa é de 5 quilogramas. Essa massa
é que foi colocada sobre esse êmbolo. Essa massa de chumbo aqui corresponde a 5 quilogramas. Problema 4. Problema da FUVEST. Um cilindro de oxigênio hospitalar, O2, de 60 litros, contém inicialmente gás a uma pressão de 100 atmosferas, 100 atm, e temperatura de 300 Kelvin. Quando é utilizado para a respiração de pacientes, o gás passa por um redutor de pressão, regulado para fornecer oxigênio a 3 atm. Nessa mesma temperatura, acoplado a um medidor de fluxo que indica para essas condições o consumo de oxigênio em litros por minuto. Considere o O2 como gás ideal. O O2 como gás ideal. Ponto. Suponha a temperatura constante igual a 300 Kelvin e seja a constante dos gases ideais R vezes 10 a menos 2 litros vezes atm por mol Kelvin. Assim determine, letra A, o número N0 de mols de O2 presentes inicialmente no cilindro. Então vamos logo resolver a letra A. Vamos colocar aqui os nossos dados. O volume inicial é de 60 litros. Está aqui escrito. 60 litros, está aqui. A pressão inicial, P0, é de 1 atmosfera. Perdão, de 100 atmosferas. É o que está escrito aqui. 100 atm. A temperatura inicial, inclusive a temperatura de todo o processo, é de 300 Kelvin. Vai dizer isso aqui. E vai dizer que a temperatura é constante igual a 300 Kelvin, ou seja, vai se manter nesse nível o tempo todo. A constante dos gases ideais, R, eu vou escrever como sendo 8 vezes 10 a menos 2 atm vezes litro por mol Kelvin. Pronto, esses são meus dados. E vou dizer o seguinte, vou dizer que PV é nRT. Para o nosso caso, P0, V0 é igual a N0 vezes R vezes T. Pressão inicial, 100 atm. Vezes volume inicial, 60 litros. Igual N0 é o número de mols que eu quero descobrir. Veja a pergunta dele aqui. Número N0 de mols de O2 presentes inicialmente no cilindro. Pronto, quero saber quantos mols de oxigênio tem lá dentro desse cilindro de oxigênio. R é 8 vezes 10 a menos 2 atm litro por mol Kelvin. E por último, a temperatura, que vai ser 300 Kelvin. Então a gente já pode fazer alguns cancelamentos aqui. 10 a menos 2, com esses dois aqui. Kelvin em cima, Kelvin embaixo. Litro de um lado, litro do outro. ATM de um lado, ATM do outro. Vou dar a cor aqui. Vou dividir por 3 aqui, vai ficar 1. Vou dividir por 3 aqui, fica 20, aliás, né? Posso dividir aqui por 4, aqui vai ficar 2. Por 4, aqui fica 5. E 2 dividido por 2 vai dar 1. 100 dividido por 2 vai dar 50. E esse mol sobe multiplicando. Então, eu vou dizer que N0 é igual a 50 vezes 5, 250 mols. Essa é a resposta do item A. Letra B.
O número N de mols de O2 consumidos em 30 minutos de uso, com o medidor de fluxo indicando 5 litros por minuto. O primeiro passo é saber quantos litros são consumidos em 30 minutos. Ele já deu aqui em 30 minutos, de uso. Então, a gente vai ter que descobrir quantos litros foram consumidos, vamos descobrir qual o volume, e sabendo qual o volume consumido, a gente pode aplicar na equação dos gases ideais novamente e calcular o número de mols. Mas a gente precisa saber primeiro o volume consumido. Então, vamos lá. O problema nos diz, uma regra de 3 simples, que 5 litros são consumidos em 1 minuto. É o que está escrito aqui no final da linha. 5 litros por minuto. Essa é a informação que nós temos. Então, vamos usar essa informação para descobrir qual o volume que é consumido em 30 minutos. 30 minutos vai ser consumido um volume V. Isso aqui é uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, quanto mais tempo ficar ligado, mais gás vai ser consumido, mais volume de gás vai ser consumido, mais litros serão consumidos. Então, eu posso escrever 5 litros sobre volume é igual a 1 minuto sobre 30 minutos. Minuto corta com minuto, meios por extremos. E eu vou ter que o volume é de 150 litros. Ou seja, vamos entender o que significa cada um desses números aqui. O cilindro de oxigênio está ligado a um medidor de fluxo indicando 5 litros por minuto. E durante 30 minutos, saíram desse recipiente, aliás, 150 litros de oxigênio. Agora, 150 litros corresponde a quantos mols? Ou quantos moles? Então, eu vou usar novamente a equação dos gases ideais. PV igual a nRT. Então, qual vai ser a pressão? A pressão na saída é dito aqui no enunciado. Cadê? A pressão na saída é de 3 oxigênio. 3 atm, aliás. Essa é a pressão que fica na saída do cilindro. Então, a pressão aqui vai ser 3 atm. O volume é de 150 litros. N, não sei, o que vamos descobrir. 8 vezes 10 a menos 2, atm litro, mol Kelvin, vezes a temperatura, que é mantida em 300. O enunciado já nos disse isso. Então, posso cancelar esse 10 a menos 2 com esse 300, K com K, litro de um lado, litro do outro, atm de um lado, atm do outro. A canetinha verde, vamos lá. 3 dividido por 3, 3 dividido por 3. E eu vou ficar somente com N igual a 150 sobre 8 mols. Vou fazer essa continha aqui. 150 dividido por 8. 150 dividido por 8 que vai dar 1. 1 vezes 8 vai dar 8 para 15, dá 7. 70 dividido por 8. Opa, 8 vezes 8 dá 64. 64. 70 vai dar 6. 60 dividido por 8. Olha, 7 vezes 8 dá 54. 56, aliás. Então vai ficar 4. 0. 8 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 8, 40. 0. Pronto, tá aqui. N é igual a 18,75 mols. Letra C. O intervalo de tempo T em horas. Opa, agora ele quer em horas. Veja que aqui em cima ele falou em minutos. 30 minutos, cadê? O cilindro, 30 minutos, está aqui, está marcado. Vamos lá.
em hora de utilização do cilindro, mantendo o fluxo de 5 litros por minuto, fluxo normal que a gente já estava acostumado, né? Até que a pressão interna do cilindro reduza a 40 atm, ou seja, a pressão interna inicialmente estava em 100 atm, e no final eu quero que ela esteja a 40 atm. Para que a pressão fique a 40 atm, é necessário que uma certa quantidade de gás saia do cilindro. E de fato está saindo, a 5 litros por minuto. Agora vamos lá. A gente já viu o seguinte. Então, para resolver a letra C, a gente vai ter que saber o seguinte. Eu vou chamar de P'. P', a pressão final. Ele quer que seja 40 atm. O volume do cilindro não vai mudar, ele é rígido, né? 60 litros. Então não vai ter o que fazer aqui. A temperatura vai ser sempre a mesma, 300 Kelvin. O enunciado nos garantiu que a temperatura seria mantida a mesma. Então, P' V0 é igual a um N', que eu não sei quanto é, quantos mols ficaram lá dentro, né? Quantos mols devem ficar lá dentro para manter essa pressão, vezes R vezes T. Então, a pressão é 40 atm, vezes o volume, 60 litros. N', não sei quantos são. De fato, não sei. O R é 8 vezes 10 a menos 2, vezes a temperatura, que é 300. Vamos descobrir quantos mols tem que ficar lá dentro para manter essa pressão que ele deseja. Então, aqui eu posso cancelar esses aqui. Posso dividir por 3, aqui fica 20. Por 3, aqui fica 1. 8 dividido por 8 vai dar 1. 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 20, 100. Então, N' é igual a 100 mols. Logo, para que dentro do cilindro eu tenha uma pressão de 40 atm, eu tenho que ter 100 mols dentro do cilindro. Sendo que no começo o cilindro tinha quantos mols? No começo, o cilindro tinha... A gente colocou isso aqui no começo, né? 250 mols, está aqui. Ora, 250 ele tinha no começo, e eu quero que ele fique com 100. Então, eu vou dizer o seguinte, a variação no número de mols vai ser N0 menos N'. Ou seja, 250 mols que ele tinha no começo, menos 100 que ele tem que ter no fim. Então, ele tem que perder 150 mols. Isso é o que tem que sair do cilindro. Isso aqui deve sair do cilindro. E, de fato, está saindo. Saindo a uma taxa de 5 litros por minuto. Então, vamos voltar para lá. Vamos voltar para lá. E vou dizer o seguinte. 18,75 mols saíram desse cilindro em meia hora. A gente fez essa conta agora há pouco. 30 minutos, 150. Perdão, 30 minutos, 18,75 mols. Foi o que saiu. Então vamos lá. Eu preciso que saiam 150 mols. mols. Então vai levar um tempo T. Regra de 3, diretamente proporcional também. Quanto mais tempo passar, mais mols vão escapar do cilindro. Então, 18,75 sobre 150 é igual a 0,5 sobre T. Então, vamos lá. T é igual a 150 vezes 0,5 sobre 18,75. Se multiplicar esses dois aqui, vai ficar 75. Então, eu vou ficar com 75 dividido por 18, opa. Vou ficar com 75 dividido por 18,75. Multiplicar por 100 em cima e embaixo, fica 7.500 dividido por 1.875. Vamos fazer a divisão? Aqui no cantinho. 7.500 dividido por 1.875. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 7, 28. 2, 30. Vai 3. 4 vezes 8, 32. Com 3, 35. Vai 3. 4 vezes 1, 4 e 3, 7.
0. Então 4. Logo, o primeiro tempo é 4 horas. 4 horas é o tempo necessário para que esse cilindro fique ligado a uma taxa de 5 litros por minuto, e após 4 horas a pressão vai ser de 40 atm. Obrigado por assistir, considere curtir o vídeo, se ele foi útil para você, considere compartilhá-lo com seus conhecidos, amigos, e considere também inscrever-se no canal. Muito obrigado e até a próxima aula.